Há mais de 3 milênios, um mistério arqueológico e teológico permanece enterrado sob o solo escaldante do Oriente Médio. Um relato gravado nas páginas do Antigo Testamento que desafia a lógica militar e fascina a humanidade há gerações. A queda abrupta e sobrenatural das impenetráveis muralhas de Jericó. Cientistas e arqueólogos de textos sagrados passam décadas analisando os vestígios deixados por impérios que o tempo tentou apagar. E a pergunta que move a arqueologia moderna no Vale do Jordão é direta, cortante e visceral. Teriam as trombetas e o grito de um exército de ex-escravos de fato feito desabar fortificações maciças? Ou estaríamos diante de uma belíssima metáfora e teológica criada no exílio? Hoje nós vamos escavar mais fundo do que nunca. Afastaremos a areia que obscurece a nossa visão para examinar as contradições entre a ciência acadêmica e a narrativa bíblica, investigando desde o último e dramáticos dias de Moisés até as evidências físicas de um incêndio catastrófico e de muralhas que caíram de uma forma totalmente anômala. Prepare a sua mente, você está prestes a entrar em uma investigação onde a fé e a terra se encontram. Se você é fascinado pelos maiores mistérios da humanidade e da arqueologia bíblica, não perca um segundo deste banquete de conhecimento. Clique agora no botão de gostei, inscreva-se no canal Palavra Cria e ative o sininho das notificações. Deixe nos comentários, você acredita que as muralhas caíram por um milagre divino ou por um evento natural? Ou você nem sabia que elas caíram? Deixe seu comentário. Sua participação ajuda a levar o vídeo a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Te convido a conhecer em especial a playlist Mistérios da Bíblia e da Criação. Então, sejam bem-vindos a mais um capítulo exclusivo da série Mistérios da Bíblia e da Criação. Eu sou a Mari, serei sua guia nesta jornada através da arqueologia e dos segredos das civilizações antigas. Para compreendermos a marcha em direção a Jericó, precisamos voltar ao exato momento em que a liderança de uma nação inteira mudou de mãos. O ano é o fim do período do deserto. Lemos em Deuteronômio que Moisés, o grande libertador que desafiou o faraó do Egito, está com 120 anos de idade. Suas mãos, que outrora abriram o Mar Vermelho, agora pesam com a idade e com o destino. Ele sabe que seus pés não pisarão na terra prometida. O livro de Deuteronômio, no capítulo 31, nos transporta para dentro da tenda do encontro, o tabernáculo. O Senhor convoca Moisés e Josué, manifestando-se em uma impressionante coluna de nuvem que desce à entrada da tenda. O cenário é de uma tensão teológica. Deus revela a Moisés que o tempo da sua morte chegou e faz uma profecia sombria sobre o futuro do povo. Nas palavras registradas no texto sagrado, Deus adverte: tu morrerás e irás ter com os teus antepassados. Depois disso,
este povo começará a adorar deuses estranhos na terra prometida. Esquecer-se-ão de mim e da aliança que fiz com eles. A narrativa revela que a prosperidade futura daquela terra onde brotam leite e mel faria com que o povo se tornasse farto, próspero e rebelde, quebrando o pacto divino e atraindo terríveis calamidades sobre si. Para que o povo não alegasse ignorância diante dos seus futuros infortúnios, Moisés recebe a ordem de escrever um cântico sagrado e ensiná-lo imediatamente aos israelitas. Esse cântico deveria servir como uma testemunha profética duradoura, atravessando gerações. Dando sequência aos seus atos finais, Moisés conclui a escrita de toda a lei neste registro sagrado. Ele se volta para os levitas, que carregavam a Arca da Aliança, e dá uma ordem categórica: ponham este livro da lei ao lado da Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, para que seja um solene aviso para o povo de Israel. Se você tem interesse em conhecer qual era a função das 12 tribos que compõem o povo de Israel, por que ela era formada da forma que era, as divisões que tinha, eu te convido a assistir o vídeo que está no canal, O Código das Virtudes. Eu vou deixar o banner e o link. Moisés conhecia profundamente o coração daqueles homens. Ele não hesita em confrontá-los, declarando em alta voz: porque eu sei como vocês são rebeldes e obstinados. Se mesmo atualmente, enquanto aqui estou convosco, vocês são rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois de minha morte. Ele convoca todos os anciões e oficiais da tribo com a profunda preocupação e o conhecimento exato de que, após a sua partida, eles se corromperiam, desviando-se completamente dos mandamentos divinos. O mal os esmagaria nos dias vindouros. Mas a marcha não pode parar. Diante de toda a congregação, Moisés encoraja seu sucessor, Josué, filho de Num, pronunciando palavras que ecoariam após os séculos. Sê forte e corajoso, porque tu é que conduzirás o povo de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei contigo. A liderança militar e espiritual mudava de mãos. Israel estava prestes a cruzar a fronteira do desconhecido. Que início impactante, não é verdade? Imaginar a angústia de Moisés, sabendo do destino do seu povo, nos faz refletir sobre as nossas próprias escolhas. Fiquei pensando no trecho em que o Senhor fala que quando o povo se tornasse farto, próspero, se tornariam rebeldes. Não está te parecendo os tempos atuais? Se você está gostando dessa reconstrução histórica detalhada, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp da família ou da sua igreja, da sua comunidade religiosa, para espalhar esse conteúdo, esse conhecimento arqueológico. Vamos continuar. Após a morte de Moisés, a transição da liderança atinge a sua plenitude absoluta. É o próprio Deus quem fala diretamente com Josué,
confirmando a sua autoridade como líder espiritual, administrativo e militar supremo de Israel. Por que Josué foi escolhido? Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, também chamado de Oséias. Josué significa o Senhor é salvação ou o Senhor salva. Ele chefiou o exército de Israel na batalha contra os amalequitas. Tornou-se auxiliar de Moisés, acompanhando-o e ajudando-o no tabernáculo. Foi um dos 12 espiões enviados para obter conhecimento da terra prometida. Juntamente com Caleb, deu relatório positivo do que viram, ao contrário dos outros 10. Por isso, somente eles entraram em Canaã. Os demais adultos morreram no deserto. Josué foi preparado para este momento e a ordem é imediata: cruzar o Jordão e iniciar a conquista de Canaã. Mas, à frente deles, erguia-se o primeiro e mais intimidador obstáculo: a cidade fortificada de Jericó. Como um estrategista astuto, militarmente prudente, a primeira grande decisão de Josué é enviar secretamente 2 espiões para investigar a cidade. Eles deveriam cruzar as linhas inimigas, infiltrar-se por entre as defesas e analisar minuciosamente a estrutura das muralhas. Quem habitava aquela cidade? Jericó era povoada pelos cananitas, uma cultura urbana rica, protegida por um sistema de engenharia militar impressionante para a época. Ao entrarem na cidade disfarçados, os espiões israelitas buscam refúgio em um local estratégico: a residência de uma cortesã local chamada Raabe. Sua casa estava localizada de forma anômala, embutida diretamente na estrutura da própria muralha da cidade. A trama rapidamente se torna perigosa e dramática. O rei de Jericó descobre a infiltração dos intrusos israelitas e envia caçadores e soldados reais em sua busca ativa. Se fossem capturados, os espiões enfrentariam uma morte brutal. É nesse momento crítico que Raabe toma uma decisão que mudaria para sempre a história bíblica. Demonstrando uma fé surpreendente no Deus de Israel, cujo poder sobre os reinos vizinhos ela já havia ouvido falar, ela decide arriscar a própria vida. Raabe conduz os 2 homens até o telhado da sua casa, esconde-os habilmente sob talos de linhos e despista com astúcia os guardas reais que batiam à porta. Após afastar os perseguidores, Raabe sela um pacto solene de vida com os espiões. Ela pede que, em troca da proteção oferecida e de ter salvo a vida deles, a sua vida e da sua família deveriam ser poupadas quando o exército de Israel invadisse a cidade e destruísse tudo. Os espiões concordam sob uma condição estrita. Ela deveria amarrar um cordão de fio vermelho na janela da sua casa, que dava para o lado de fora da muralha. Assim, toda a sua família deveria permanecer trancada dentro daquela residência durante o ataque. Os espiões conseguem escavar, descendo por uma corda pela janela de Raabe, e retornam a Josué com informações cruciais. O pavor havia tomado conta dos habitantes de Jericó.
O caminho estava livre. Mas o papel de Raabe não termina na espionagem. Quando as muralhas de Jericó desabam violentamente e a cidade é conquistada, Josué honra com precisão militar o acordo firmado. Raabe e todos os seus parentes são retirados com vida e integrados ao meio do povo de Israel. Mais tarde, o livro de Mateus e crônicas históricas revelam que esta mulher estrangeira se integrou de tal forma àquele povo que se casou com Salmão, um príncipe proeminente da poderosa tribo de Judá, a linhagem real de Israel, de onde descenderia o rei Davi e, eventualmente, Jesus de Nazaré. Opa! Ela não disse que ela era uma cortesã? Uma prostituta cananita tornava-se pela fé uma das antepassadas do Messias cristão. Uma prostituta na linhagem direta do Messias? Vamos entender isso melhor. Para o hebreu, a palavra fé não era apenas crença. Ter fé em Deus não era apenas acreditar em Deus. Ia além. Era preciso ser fiel, respeitar a aliança e as regras desse relacionamento. Esse relacionamento era visto como um casamento. No caso, casamento da humanidade com Deus, no sentido de intimidade, aliança. Quando alguém não era fiel ao casamento, à aliança, quando se afastavam de Deus no Velho Testamento, isso é visto como idolatria. E o símbolo para a idolatria é prostituição, adultério. Se a relação com Deus é um casamento, por isso a Arca da Aliança era um símbolo muito importante e sagrado, visto como o próprio Deus. Onde Deus é o marido, o homem, no sentido de humanidade, é a noiva. Então a falha nessa relação se torna adultério, prostituição. A humanidade se prostituiu, traiu a confiança de Deus. Mas a pessoa que se mantinha absolutamente fiel a Deus no Velho Testamento era chamado virgem. Quando Jesus fala da parábola das 10 virgens que esperam o noivo, ele está evocando essa ideia. Ele está falando que na transição futura da Terra, a Terra como um todo e nós individualmente nos prepararíamos para uma união definitiva e verdadeira com Deus. E que nessa união verdadeira do homem com Deus, entre a criatura e o Criador, nós deveríamos nos apresentar como virgens. Não basta crer, é preciso ser fiel a Deus. Aqui lembramos da passagem da mulher no poço de Jacó, uma mulher da cidade de Sicar, na região da Samaria. Após um diálogo, Jesus diz: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher responde: eu não tenho marido. Disse-lhe: bem, falou Jesus, porque tivesses 5 e agora o que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. A Samaria havia sido invadida por 5 povos diferentes e cada um trazia os seus deuses. Portanto, é nesse sentido que foi referido ser Raabe
prostituta. Jericó, devido à sua posição estratégica crucial no Vale do Jordão e a abundância de recursos hídricos, era alvo constante de invasão e destruição, portanto, sendo ocupada por outros povos diversos ao longo da sua história. Mas, ao ser inserida na cultura israelita, Raabe ata aliança com Deus. Ela renova os votos do casamento e da fidelidade com Deus. A aliança de Raabe estava selada e os espiões haviam retornado com um relatório. O destino de Jericó estava traçado, mas a estratégia que seria usada para derrubar aquela fortaleza desafiaria toda a lógica militar da época e os limites da própria física. No próximo episódio da nossa série, nós vamos desvendar os detalhes dessa tática impressionante. O que aconteceu quando milhares de homens marcharam em absoluto silêncio? Em torno de 40.000 soldados, fora o povo. E mais, o que a ciência e a picareta dos arqueólogos modernos realmente descobriram escondido sob essas ruínas milenares? Prepare-se, porque o desfecho dessa investigação vai abalar as suas estruturas. A jornada está apenas começando e as maiores revelações arqueológicas te esperam no próximo vídeo. Se você ficou impressionado com a história de fidelidade da aliança de Raabe, deixe o seu like, deixe o seu gostei agora mesmo e aproveite para escrever nos comentários: quero a parte 2, para eu saber que você está junto comigo nessa investigação. Aproveite para se inscrever no canal Palavra Cria. Dá uma força, tá difícil de chegar nos 1000, imagina no 2. Dá uma ajuda aí. Ative o sininho para não perder a continuação e compartilhe esse link, esse vídeo com os seus familiares e amigos. Eu te espero aqui para o próximo capítulo, o 2. Até!